Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem essas últimas semanas. Hoje nós vamos retomar as nossas aulas sobre a biodiversidade. Relembrando um pouco sobre esse conceito, a biodiversidade ela se refere ao conjunto de todas as diferentes formas de vida que existem no planeta. E nós aprendemos que os seres vivos são classificados em 5 grandes reinos. E nós começamos a aprender primeiro sobre o reino animal. Então, nós vimos que dentro do reino animal existem seres que possuem uma coluna vertebral e são chamados de animais vertebrados, que é o caso dos peixes, do ser humano. E nós temos também os invertebrados, que é o caso principalmente dos insetos. E nós aprendemos também que há uma classificação dos animais conforme as suas características, ou seja, conforme o seu habitat, a sua alimentação e as características físicas dos seus corpos. Então, nós aprendemos sobre os peixes, que são aqueles animais que vivem na água, que possuem nadadeiras. Nós vimos sobre os anfíbios, que eles vivem na água e na terra e possuem pele úmida. Nós também vimos sobre os répteis, que possuem escamas, aquele corpo escamado, que botam ovos. Nós aprendemos sobre as aves, que possuem penas, possuem asas, elas botam ovos, possuem bico. E por fim, nós aprendemos sobre os mamíferos, que possuem pele ou cabelo e eles produzem leite para seus filhotes. Então, essas foram as classificações que nós aprendemos dentro do reino animal. Em seguida, nós aprendemos sobre o reino vegetal, que é o reino das plantas. E dentro dele também há classificações conforme as características. O primeiro grupo que nós temos é as briófitas, que são aquelas plantas que não possuem sementes ou flores e gostam de ambientes úmidos. Então, sabe aqueles tapetinhos que a gente tem assim verde em cima das pedras, aqueles musgos? Esses são as briófitas. Depois nós temos as pteridófitas, que é um outro grupo de plantas que também gosta de lugares mais úmidos, mas eles possuem folhas bem grandes, como se fosse um guarda-chuva, vamos pensar assim. Então, nós temos como exemplo as samambaias. O outro grupo é as gimnospermas, que são plantas que produzem sementes em pinhas, e eles também não têm flores, então nós temos como exemplo os pinheiros. E por fim, nós temos as angiospermas, que são aquelas plantas que produzem flores coloridas e sementes. Então, por exemplo, aqui nós temos o coqueiro. O terceiro reino que nós aprendemos foi sobre o reino fungi, que engloba ali seres que são os fungos. Então, nós temos os cogumelos, alguns são venenosos e outros podem ser consumidos como alimentos. Nós temos também os bolores, que são fungos que crescem ali em alimentos e a gente tem que cuidar para não ingerir esses alimentos com fungos, porque pode fazer mal. E nós temos um outro tipo de fungo que são as leveduras. Então, ele não pode ser visto a olho nu, né? A gente precisaria de um microscópio, mas ele é utilizado na produção, por exemplo, de pão e bebidas fermentadas. E agora que nós já aprendemos e revisamos esses 3 reinos, nós vamos aprender um pouco sobre o quarto reino, que é o reino protista. O reino protista é dos seres vivos que não são plantas, não são animais e não são fungos. Então, eles são alguns seres que podem viver na água, no solo ou até mesmo dentro de outros seres vivos. Então, nós também temos uma classificação dentro desse reino e nós vamos começar aqui pelas algas. Então, elas vivem principalmente na água, elas podem ser verde, vermelha ou marrom. Elas fazem a sua própria comida usando a luz do sol. Então, vocês aprenderam que as plantas elas fazem a fotossíntese. Então, a alga também. Os protozoários são outro tipo de classificação dentro do reino protista, que são seres bem pequenos que nós não conseguimos ver e vivem geralmente na água. Então, nós temos como exemplo as amebas. Elas podem se locomover usando falsos pés que se movem ou então usando pelos, que são chamados de cílios. Outra classificação são os bolores de limo, que se comportam como se fossem fungos, mas eles são um pouco diferentes, portanto, eles são considerados protistas. Eles vivem em lugares úmidos e eles parecem como se fosse uma gosma colorida. Esses bolores de limo, eles ajudam a decompor a matéria orgânica
como folhas caídas no chão. E eles podem se mover lentamente também para encontrar comida. E qual é a importância do reino protista? Bem, nós já vimos que as algas, elas auxiliam na produção do oxigênio, porque elas também fazem fotossíntese. Elas também servem de base para alimento para muitos animais marinhos. Os protistas também ajudam a decompor a matéria orgânica e reciclar nutrientes. Alguns protistas, eles vão viver ali em parceria, vamos dizer assim, com as plantas, porque ajudam elas a crescer. E eles também são usados em pesquisas, para que se aprenda mais sobre como que é a nossa vida, né? Então, na aula de hoje, nós aprendemos o que é o reino protista, que é um outro tipo de classificação de seres que são vivos, mas que não têm as características que a gente viu até agora, né? Ou seja, não são animais, eles não são fungos, eles também não são plantas, mas são seres tão importantes quanto todos esses que nós já vimos. E na próxima aula, nós vamos aprender então sobre o último reino, que é o reino Monera. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, vocês já acumularam mais pontinhos aqui, já alcançamos o nível 18 e nos vemos em breve. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até a próxima!